Naquele dia em que a provocação encosta na sua porta e tenta arrancar de você uma resposta, Deus não lhe pede pressa, porque Ele conhece o preço da sua língua quando o coração está ferido. Você já sentiu o peso de uma palavra atravessada no meio do peito, como se alguém tivesse jogado areia dentro da água que ainda estava tentando ficar clara? Há momentos em que a resposta mais fácil parece também a mais justa, e é exatamente aí que a alma precisa ser guardada com mais firmeza. O Senhor vê o instante em que a ofensa quer vestir a sua voz, e Ele também vê o que acontece depois, quando a sua paz fica exposta no meio da luta. Talvez você esteja ouvindo isso porque alguma provocação recente ainda queima na memória, e a lembrança dela quer convencer você de que silêncio é fraqueza. Mas não é. Há um tipo de quietude que nasce da presença de Deus, e ela não é ausência de força, é governo sobre si mesmo. Como em Êxodo, quando o povo via o mar fechado e não tinha para onde correr, o Senhor continuava dizendo que a peleja não começaria pela mão deles, mas pela fidelidade dele. Você não precisa provar nada para a raiva, nem negociar com quem quer arrastar você para o terreno da confusão. O céu está ensinando outra postura, uma postura que parece pequena por fora, mas que carrega dentro de si uma autoridade que o barulho não consegue imitar. E quando essa verdade desce, ela não apenas informa, ela reorganiza a respiração, a mandíbula, os ombros e até a forma como você olha para o rosto de quem tentou ferir você. Hoje Deus está devolvendo a você o governo do próprio Espírito. Hoje Ele está dizendo que a sua resposta não será conduzida pela provocação, mas pela cobertura da mão dele. E o que parecia uma perda de oportunidade pode ser, na verdade, a entrada de um livramento. Há uma guerra que você não precisa vencer com as suas palavras. Há uma defesa que já começou antes da sua frase nascer. Talvez você tenha aprendido em muitos dias que se ficar calado vai parecer. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Ser culpado, e por isso a alma aprendeu a responder rápido demais. A cozinha está em silêncio, a luz da manhã toca à borda da mesa, o celular vibra com uma mensagem áspera e o corpo inteiro entende o risco antes mesmo da mente organizar a frase. É nesse instante que o coração acelera, o rosto esquenta e a antiga vontade de se justificar sobe como fumaça. Mas a sabedoria de Deus não entra com pressa. Ela entra como quem coloca uma mão firme sobre o ombro de alguém que está prestes a correr no escuro.
Você talvez esteja diante de um familiar, de um colega, de um comentário injusto ou de uma provocação que veio carregada de ironia. E tudo em você quer abrir a boca para corrigir o que foi distorcido. Só que o Senhor está trabalhando em um lugar mais fundo do que a discussão, porque Ele quer proteger aquilo que uma resposta impulsiva poderia ferir por semanas. Há palavras que até parecem vencer uma rodada, mas perdem a paz inteira. Há silêncios que não são fuga, são escolta. E quando o céu escolta o seu interior, você descobre que nem toda porta precisa ser chutada para ser aberta. A sua defesa não depende do tamanho da sua explicação, mas da integridade do Deus que vê o que foi dito sem que você pudesse interromper. Nesse ponto, a respiração desacelera um pouco, porque você percebe que está sendo convidado a sair da arena da reação e entrar na casa do discernimento. O seu corpo sente a diferença antes da sua boca saber nomeá-la. A língua quer correr, mas o espírito quer permanecer. E permanecer aqui é uma forma de vitória que ainda não foi suficientemente honrada por você. Quando Deus diz para não responder à provocação, Ele não está retirando sua dignidade, Ele está devolvendo sua liberdade. Existe uma diferença entre ser atacado e ser conduzido. A provocação sempre tenta roubar de você a segunda coisa, porque se ela conseguir conduzir o seu gesto, ela já terá entrado no centro da sua decisão. Você não foi criado para viver reagindo ao humor dos outros como se a sua paz fosse um objeto barato deixado na rua. Há um santo cansaço em alguns lugares da alma, e ele nasce justamente de discutir com pessoas que nunca quiseram ouvir, apenas ferir. Talvez você reconheça esse padrão em conversas repetidas, em ambientes de trabalho onde a tensão vira cultura, em mensagens que vêm com um tom de desafio ou em memórias antigas que ainda sabem exatamente onde tocar. Aquele brilho no olho de quem provoca costuma pedir resposta para depois acusar você de excessivo. É por isso que Deus chama você para uma resistência diferente, uma resistência que não precisa gritar para existir. Há um tipo de mansidão que não se confunde com fraqueza, porque ela só se torna possível quando a pessoa já foi tocada por uma autoridade maior do que o insulto. Jesus também conheceu gente que o testava com armadilhas de fala. E em muitos momentos, o silêncio dele foi mais cortante do que qualquer argumento. Não porque ele não soubesse responder, mas porque ele sabia a hora de não entregar a própria paz à mão de quem só queria medir força. O seu coração precisa aprender essa mesma medida. Não responda ao que quer transformar você em reflexo. Responda ao Deus que está formando você em presença. Quando você deixa a provocação sem alimento, ela perde o direito de governar o próximo minuto. E aquele minuto preservado pode ser o começo de uma manhã inteira guardada. É assim que o céu vence algumas guerras, não com espetáculo, mas com domínio. Há uma imagem que começa a crescer dentro de você quando a provocação vem, e ela parece pequena no início, como uma porta entreaberta no meio de uma casa antiga. Essa porta não range só de madeira. Ela range de lembranças, de orgulho ferido, de respostas ensaiadas em segredo. Você se aproxima dela e percebe que do outro lado não está apenas uma pessoa falando alto, mas um sistema inteiro tentando decidir como você deve existir. O Senhor, porém, está mostrando outra entrada, outra saída, outro modo de atravessar a sala sem perder a alma no caminho. Há uma mesa no centro dessa casa imaginária, e sobre ela descansam palavras que ainda não foram ditas, como se o céu estivesse segurando a sua língua com delicadeza. A mão que o protege não está apressada, ela está firme. Você sente no peito e no estômago a tensão de quem queria ter a última palavra, mas começa a perceber que a última palavra não é a mais importante. O importante é não deixar que o veneno entre para o sangue.
Às vezes, a provocação tenta fazer você acreditar que precisa se defender imediatamente para não parecer pequeno, mas Deus está ensinando que há grandeza em quem não se vende à urgência do conflito. Essa porta entreaberta é o lugar onde a paz é testada e também o lugar onde ela pode ser confirmada. Se você ceder ao impulso, a casa inteira fica barulhenta. Se você permanecer sob a direção de Deus, até a mobília interior se ajeita. Há um eco bíblico aqui, como em Provérbios, quando a língua apressada acende fogo, mas o entendimento sabe apagar a brasa antes que ela vire incêndio. O Senhor não está diminuindo sua voz, Ele está purificando sua origem. E quando a origem muda, o destino da conversa também muda. Você começa a entender que nem toda provocação merece audiência. Algumas merecem entrega. Algumas merecem apenas o silêncio que honra a presença de Deus. Talvez a sua mão já tenha ido várias vezes na direção da resposta, como quem pega o copo errado na mesa porque a sede parecia urgente demais. O telefone na palma da mão pesa mais quando a mensagem ferida ainda está aberta, e a tela acesa parece pedir uma reação imediata. Você conhece o impulso de digitar, apagar, digitar de novo, revisar cada sílaba, como se uma frase perfeita pudesse resolver uma ferida antiga. Mas há um momento em que o Espírito de Deus interrompe esse ciclo sem fazer barulho. E o corpo percebe primeiro. A mão desacelera, os dedos ficam imóveis, a garganta deixa de apertar. Isso não é desistência, isso é direção. Você não foi chamado para ser governado por cada toque da provocação, como se cada notificação tivesse o poder de arrastar sua identidade. O que Deus está fazendo aqui é mais profundo do que autocontrole, porque Ele está restaurando em você uma espécie de trono interior que só a presença dEle sabe ocupar. Há uma serenidade possível mesmo quando a injustiça ainda não foi resolvida. Há uma firmeza possível mesmo quando o outro continua tentando provocar. E há uma liberdade que nasce justamente quando você decide não correr atrás da própria defesa como se o céu estivesse distraído. O Senhor vê o que foi dito, o Senhor sabe o que foi omitido, e o Senhor também sabe o que sua resposta poderia custar. Às vezes, a sua recusa em responder é a primeira forma de milagre do dia. Você não precisa alimentar a cena para provar que está vivo. Já está vivo, já está guardado, já está sendo conduzido. O inimigo da sua paz quer falar depressa. Deus quer estabelecer você devagar. E o devagar de Deus nunca chega atrasado. Ele chega inteiro. Há ainda um outro nível dessa luta. E ele aparece quando a provocação tenta fazer você duvidar da própria memória. Você começa a pensar se entendeu errado, se exagerou, se deveria ter sido mais duro, mais rápido, mais visível. Esse tipo de confusão é traiçoeiro porque não ataca só o seu humor, ataca a sua clareza. A alma fica como um quarto com as janelas abertas durante a chuva, e qualquer vento entra, mexe nos papéis e faz parecer que tudo está fora do lugar. O Senhor, porém, não opera em confusão. Ele ilumina sem humilhar, ele corrige sem ferir, ele mostra onde está a porta verdadeira e onde só havia passagem falsa. Há dias em que a provocação é menos uma ofensa isolada e mais uma tentativa de arrastar você para um teatro onde nada é honesto. E quando você percebe isso, algo em você se recolhe para o lugar certo. O peito já não precisa provar tudo. O rosto já não precisa vencer tudo. A voz já não precisa ganhar tudo. Existe uma dignidade silenciosa que nasce quando você aceita que não precisa se explicar para toda pessoa que quer te reduzir. Em João, o pastor chama as suas ovelhas pelo nome, e isso também significa que você não precisa responder a vozes que não conhecem o seu nome verdadeiro. Você pode deixar passar o que quer te desfigurar. Você pode permanecer no que Deus nomeou em você. O seu silêncio, quando nasce da obediência,
não é vazio, ele é habitado. E aquilo que é habitado por Deus não precisa disputar espaço com a desordem dos outros. Há uma paz que não depende da conversa terminar bem, mas da sua alma continuar inteira no meio da conversa. Essa paz está sendo devolvida a você agora. Há dias em que o coração quer vencer a qualquer custo porque está cansado de apanhar em lugares invisíveis. Você olha para a própria história e percebe que nem toda ferida veio de um grande conflito. Muitas vieram de pequenas provocações repetidas, de ironias lançadas como se fossem brincadeiras, de comparações, de desprezos sutis, de palavras que pareciam inocentes, mas deixaram marcas profundas. E então, quando alguém toca exatamente nesses pontos, tudo em você se acende. O corpo lembra antes da mente, e a reação parece pronta antes mesmo de ser pensada. É nesse ponto que Deus entra com a disciplina da graça, não para negar a dor, mas para impedir que a dor escreva a sua próxima atitude. A sua mão não precisa se tornar instrumento do que te feriu. A sua boca não precisa reproduzir o padrão que tentou te diminuir. Você pode sair do ciclo. Você pode fazer isso sem espetáculo e sem culpa. Pode parecer estranho no começo, porque a carne sempre chama isso de fraqueza, mas o céu chama de maturidade. Há um tipo de força que não se mede pela velocidade da resposta, e sim pela fidelidade à direção recebida. Quando você escolhe não responder à provocação, você está dizendo que a sua alma não é propriedade de quem tentou desestabilizá-la. Isso é enorme, isso é santo, isso é uma linha de proteção sendo desenhada ao redor do seu interior. E mesmo que ninguém aplauda essa decisão, o mundo espiritual reconhece o peso dela. Você não está apenas evitando uma briga, você está honrando uma ordem divina que preserva o que é precioso. E o que é precioso em você não é a capacidade de vencer uma discussão. É a presença de Deus que continua em você depois dela. Se alguma dessas cenas tocou você por dentro, se alguma parte do seu corpo relaxou enquanto você ouvia, então existe um reconhecimento silencioso acontecendo agora. Há momentos em que a verdade não chega como trovão, chega como encaixe. Você ouve e sente que algo dentro se alinha, como uma porta que finalmente encontra a chave certa. Então respire com calma e escreva nos comentários 888. Esse número carrega aqui um sinal simples de confirmação, um lembrete de que o que Deus está fazendo não está disperso, está se juntando. Escreva 888 e volte para mim. Não trate esse gesto como algo pequeno demais para contar, porque às vezes o pequeno é exatamente o ponto onde a obediência começa a tomar forma. A resposta que você segura aqui é a mesma paz que vai segurar você depois. Há uma honra especial em reconhecer o que Deus está falando sem precisar inflar isso com explicações. Quando você escreve, você concorda. Quando você concorda, você se posiciona. E quando você se posiciona, o barulho perde uma parte do território que estava tentando ocupar. Volte para mim com esse sinal simples, porque ele não é uma fórmula, é uma marca de atenção. E a atenção, quando está rendida a Deus, já é parte da cura. O que parecia disperso começa a ganhar contorno. O que parecia confuso começa a receber nome. O que parecia apenas um incômodo começa a se revelar como um chamado à disciplina do Espírito. E essa disciplina não te esvazia, ela te devolve inteiro para o próximo passo. Há quem pense que vencer é responder mais alto, mas Deus está ensinando você a vencer sem se perder. Uma cozinha pode continuar com os pratos na pia, o ônibus pode continuar passando na rua, o relógio pode continuar seu movimento lento. E ainda assim você pode estar sendo governado por uma paz mais funda do que a cena ao redor. É essa paz que sustenta a mão quando a vontade antiga ainda tenta puxar você para a briga. O corpo aprende aos poucos que nem toda a adrenalina precisa virar frase.
O garganta aprende que nem todo nó precisa virar confronto. E a memória aprende que o tempo da reação não é o mesmo tempo da revelação. Há coisas que só aparecem quando você recua um passo da superfície. Em vez de disputar com a provocação, você pode deixar Deus disputar o seu espaço interior por você. Em vez de se exaurir, tentando ser entendido por quem já chegou decidido a não entender, você pode se recolher para o lugar onde a verdade não precisa gritar. O Senhor luta por você de maneiras que sua impulsividade jamais conseguiria planejar. Ele luta quando guarda sua reputação sem que você precise se vender. Ele luta quando fecha uma boca antes que a palavra saia envenenada. Ele luta quando impede que um instante vire uma corrente de arrependimento. Talvez você nunca tenha visto isso como batalha, mas é exatamente aí que a batalha acontece. No ponto em que você escolhe ficar. No ponto em que você escolhe não devolver na mesma moeda. No ponto em que você decide confiar que o Deus que te vê também sabe agir no tempo certo. E quando essa confiança se firma, o peito respira de um jeito novo, como quem saiu debaixo de uma chuva forte e encontrou abrigo. Há ainda uma espécie de sala interior, onde você guarda o que ninguém vê, e é ali que a provocação quer entrar para bagunçar tudo. Nessa sala existem memórias de injustiça, restos de discussões antigas, frases que ainda ecoam como se tivessem sido ditas ontem, e uma vontade de defesa que nasceu do medo de ser ferido outra vez. O Senhor entra nessa sala sem invadir, e a presença dele faz o ar mudar. O que era abafado começa a respirar. O que era tenso começa a ceder. Você percebe que nem toda urgência vem de sabedoria. Algumas urgências vêm da ferida pedindo palco. E Deus, com paciência, tira o palco da frente da ferida. Ele mostra que você não precisa repetir para sempre a cena que tentou te definir. Você pode interromper o roteiro. Você pode fechar a porta sem bater. Você pode deixar a conversa onde ela está e, ainda assim, conservar o seu lugar diante de Deus. Há um tipo de liberdade que só nasce quando você aceita que não deve lealdade ao impulso. O impulso quer rapidez, o espírito quer alinhamento. O impulso quer descarga, o espírito quer formação, e a formação de Deus em você está mais interessada na sua paz do que na sua vitória momentânea. Esse é o motivo pelo qual algumas respostas não saem da sua boca mesmo quando ela está pronta. O céu segurou o que a carne queria soltar. O céu preservou o que o orgulho queria expor. O céu está reensinando você a não tratar toda a provocação como se fosse uma convocação. Você não precisa comparecer a toda guerra que te chama pelo nome errado. Há guerras que só se alimentam da sua presença. Hoje, Deus está devolvendo a você a liberdade de não comparecer. Isso também é autoridade. Talvez o caminho mais difícil não seja a provocação em si, mas a sensação de que ninguém entende o peso que você carregou para chegar até aqui. Então você tenta se explicar, tenta resumir sua dor, tenta fazer o outro ver o que fez, e quando isso não acontece, a frustração cresce. Mas nem toda a compreensão que você deseja virá da pessoa que te feriu. Algumas virão depois, no silêncio em que Deus interpreta a cena inteira sem distorção. Há um descanso santo em parar de exigir que o ofensor seja o juiz do seu interior. Você não precisa transformar sua vida em tribunal para ser levado a sério. O Senhor já viu o detalhe que ninguém viu. Ele viu o tom, ele viu a intenção. Ele viu a tentativa de te tirar do eixo, e por ter visto, ele já está lidando com o que você não conseguiria resolver na força da sua frase. Quando você entende isso, a ansiedade da defesa perde brilho. Seu peito já não acelera com tanta facilidade. Sua mente começa a escolher outra pergunta. Não como eu vou responder, mas como eu vou permanecer em Deus enquanto isso passa? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira o centro da provocação e coloca o centro na presença.
A presença é o lugar onde você reaprende o seu nome. A presença é o lugar onde você perde a necessidade de provar e ganha a coragem de obedecer. A presença é o lugar onde seu silêncio deixa de ser constrangimento e se torna testemunho. E um testemunho silencioso, quando está cheio de Deus, pode falar mais alto do que 1000 frases bem montadas. É isso que está sendo construído em você agora, enquanto a antiga vontade de reagir vai sendo substituída por uma firmeza mais limpa. Você não está vazio, você está sendo ocupado pela paz certa. Há uma razão pela qual a provocação incomoda tanto. Ela tenta fazer você reagir a partir do lugar exato em que você ainda está aprendendo a ser curado. Por isso, a resposta impulsiva muitas vezes sai da dor, não da maturidade. E quando sai da dor, ela aumenta a dor. Deus sabe disso, e por isso ele não trata a sua quietude como omissão, mas como proteção. Há uma coragem escondida em quem consegue dizer, sem palavras, que não vai deixar o momento decidir o caráter. Você pode sentir a língua querendo correr, mas também pode sentir uma mão invisível segurando o freio. Essa mão não está te punindo, ela está te poupando. Ela está impedindo que um segundo de raiva custe semanas de paz. E se você já perdeu paz assim antes, então sabe o quanto isso é precioso. O Senhor não quer apenas que você sobreviva ao conflito. Ele quer que você atravesse sem carregar o veneno junto. Há uma diferença enorme entre sair de uma cena e sair dela limpo por dentro. Essa limpeza que Deus está buscando em você. Não uma limpeza de aparência, mas de fonte. Quando a fonte é guardada, a palavra que nasce depois carrega outra qualidade. Talvez você ainda precise falar, talvez ainda precise se posicionar em algum momento, mas não será a provocação que determinará o tom, será a paz, será o discernimento, será a fidelidade, e isso muda a forma como os outros te encontram. A pessoa provocadora esperava encontrar um espelho. Em vez disso, encontra um limite. E limites, quando entregues a Deus, também são uma forma de amor. Amor por si, amor pela verdade, amor pela paz que não se negocia. Há uma espécie de corredor invisível entre a ofensa e a resposta, e é nesse corredor que muitas batalhas se perdem ou se vencem. Você entra nele com o coração acelerado, mas pode sair dele com a consciência limpa. O corredor é estreito porque não há muito espaço para o ego crescer. O corredor é silencioso, porque ali não se decide quem grita mais alto, mas quem permanece mais inteiro. E eu estou falando disso porque talvez você esteja vivendo exatamente esse trecho agora, esse segundo em que a provocação ainda está diante de você, mas a resposta ainda não nasceu. Nesse instante, você não precisa fingir que não sentiu. Você sentiu. Você percebeu. Seu corpo percebeu também. Mas sentir não obriga você a obedecer ao impulso. Há uma autoridade ainda maior do que o seu primeiro movimento. O Espírito Santo sabe passar por esse corredor sem derrubar as paredes internas. Ele sabe fazer o coração baixar o volume. Ele sabe separar a dor da reação. Ele sabe mostrar que nem toda presença hostil precisa ser enfrentada com o mesmo nível de hostilidade. Às vezes, a verdadeira batalha acontece quando você apenas mantém o passo e não entrega a própria paz. Isso pode parecer pouco para quem não conhece o peso desse corredor. Mas você conhece. Você sabe o quanto custa ficar inteiro quando tudo pede divisão. E é por isso que o céu está tão interessado nessa escolha pequena. O que é pequeno aos olhos da pressa é grande aos olhos da obediência. O que parece simples por fora pode estar carregando uma libertação por dentro. Não se apresse em devolver o que tentou ferir você. Permaneça. E o permanecer, aqui, é o começo da porta que Deus abre depois. Quando a provocação não recebe a sua alma, ela começa a perder o nome. Ela já não é comando, já não é centro, já não é senhor.
Ela vira apenas um ruído que passa do lado de fora, enquanto o interior permanece guardado. Você talvez esteja aprendendo isso na prática, na hora em que a mão fecha e não envia a frase que queria enviar, na hora em que a boca abre e decide calar, na hora em que o coração quer disparar, mas encontra um chão mais firme do que o medo. Isso não aconteceu por acaso. Deus vem treinando você em pequenas separações. Separar dor de resposta, separar verdade de impulso, separar necessidade de validação da urgência de sobrevivência. Essas separações parecem sutis, mas elas mudam a arquitetura da alma. Um dia você percebe que já não está se alimentando da tensão que antes consumia sua manhã. Percebe que a paz que nasceu em oração continua mesmo quando alguém tenta tocar nela. Percebe que a antiga compulsão por defender tudo diminuiu, e isso não te enfraqueceu, te tornou mais livre. Há uma beleza sóbria em quem não precisa reagir a tudo. Há uma maturidade que se manifesta no rosto, no olhar, no jeito de andar até a porta, no modo de segurar o telefone sem cair na armadilha da pressa. O Senhor está escrevendo essa maturidade em você, como quem escreve um nome novo numa pedra que já estava ferida. Não é sobre parecer calmo, é sobre ser guardado. Não é sobre vencer discussões, é sobre não perder a unção da paz no meio delas. E quando isso se fixa, você começa a entender que o céu não estava só te protegendo da provocação, estava te preparando para existir sem depender dela. Talvez o sinal mais claro de que Deus está trabalhando seja o fato de que você já não se sente confortável com a velha adrenalina da resposta imediata. Aquilo que antes parecia normal agora incomoda. O impulso que antes parecia coragem, agora soa como cansaço. A necessidade de responder na mesma moeda começa a aparecer pelo que sempre foi, uma prisão disfarçada de força. E você está começando a sair, não de maneira dramática, mas real, não com alarde, mas com verdade. O corpo ainda pode tremer um pouco, porque o corpo também aprende lentamente, mas há uma nova fidelidade surgindo entre a respiração e o silêncio. Quando a provocação volta a rondar, você já não é o mesmo centro desordenado de antes. Você está aprendendo a sentar-se diante de Deus antes de sentar-se diante da conversa. Está aprendendo a não correr para a própria defesa como se o seu valor precisasse ser defendido por urgência. Está aprendendo a deixar o Senhor ser a borda do seu coração. E quando Ele é a borda, a invasão perde acesso fácil. Há um tipo de oração que acontece sem muita fala, só com o gesto de não devolver. Há uma liturgia escondida na decisão de não alimentar a briga, e essa liturgia, mesmo sem aplauso, é vista. Visto o esforço, visto o tremor, visto o custo, visto o instante em que você escolheu confiar. O que está acontecendo não é passividade, é governo, e o governo de Deus sobre você é mais seguro do que qualquer vitória rápida. A provocação pode tentar voltar, mas já não encontra a mesma casa aberta. Algo foi fechado, algo foi consagrado, algo foi devolvido ao lugar certo. Há um movimento novo acontecendo na sua alma, e ele se parece com uma sala que foi limpa depois de uma tempestade. Primeiro vem o cheiro de poeira, depois a luz atravessando o espaço, depois a percepção de que algumas coisas podem ficar no lugar sem precisar de uma explicação para cada detalhe. Você talvez ainda esteja olhando para a cena que te feriu, mas já não a olha com a mesma fome de reação. O Espírito está treinando seus olhos para ver além da provocação imediata. Existe uma segunda camada naquilo que você vive. Uma camada em que Deus está separando o que é barulho do que é chamado. A provocação quer te levar para o imediato. Deus quer te levar para o essencial. A provocação quer prender você na superfície. Deus quer te devolver profundidade. E profundidade aqui não é compi. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo.
O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.